E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Irmãos, sentados mesmo, vamos fazer uma rápida oração. Curvem as vossas cabeças e vamos agradecer a Deus pela palavra já lida. Senhor meu Deus e eterno Pai, primeiramente, Senhor, venho aqui te agradecer, meu Deus, pela palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de ler a Tua palavra. Eu venho aqui, Senhor, e eu me coloco em Tuas mãos. Não deixe eu falar mais e também não deixe eu falar menos, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer passar à sua igreja. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que é bastante conhecido entre os irmãos. O título ou o tema é Os 10 Leprosos. Mas eu me dei o privilégio de botar um tema a essa minha ministração. E o tema é Semelhantes aos Leprosos. O tema parece não fazer um pouco de sentido, mas ao decorrer da ministração, ele vai fazendo sentido. E eu peço aos irmãos que deixem as vossas Bíblias abertas, porque vamos passear pelos versículos desse texto. Já começando pelo verso de número 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, ele quem? Jesus. Jesus estava indo para onde e ele estava aonde? Estava indo para Jerusalém. Aonde Jesus estava? Cafarnaum. De Cafarnaum para Jerusalém são cerca de 110, 115, 120 quilômetros. É uma distância grande para aquela época. Hoje não é tão grande, 100, 110, 120 quilômetros. Mas para aquela época, onde não tinha meios de locomoção, era uma distância grande. E todo o percurso tem suas estradas. E para chegar em Jerusalém, se tinham duas rotas. Uma rota que passava no meio de Samaria e da Galileia, e uma rota que dava a volta nesse local. E como Cristo está indo para Jerusalém, então Cristo está fazendo uma viagem. E nessa viagem Cristo vai nos mostrar e vai nos ensinar grandes valores. É nessa viagem que Cristo chega e mostra a importância de uma criança. Ele diz: se quiser entrar no reino do céu, tem que ser como essa criança. É nessa viagem que Jesus ele cura 2 cegos, e um deles é o Bartimeu, o que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nessa viagem que Jesus salva Zaqueu, aquele que subiu na árvore para ver Jesus. É nessa viagem que um jovem chega para Jesus e diz: Mestre, eu não furto, eu não mato, eu obedeço, o que mais eu tenho que fazer? Então Cristo diz: vende tudo e me segues. E o jovem saiu triste da presença de Jesus. E também é nessa viagem em que Jesus cura 10 homens com lepra. E foi esse texto que eu escolhi para apresentar, para falar um pouco mais aos irmãos. É bem verdade que o tema principal desse texto é gratidão, porque esse texto gira em torno da palavra gratidão. Mas eu quero analisar um pouco mais a fundo outras partes do texto, como por exemplo, me indaga bastante Jesus sendo judeu, e todos nós sabemos que judeu e samaritanos eram inimigos. E judeus também eram inimigo do povo galileu. Eram esses os 3 grandes povos de Israel: judeu, samaritano e galileu. E Jesus sendo judeu, a Bíblia vai dizer no verso de número
11, que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Mas Jesus era judeu, e judeus não se davam com samaritanos. Mas vocês já se perguntaram por que judeus não se davam com samaritanos? Simples a resposta. Porque judeus se consideravam um povo maior, eles se consideravam os tais. E judeus também não gostavam de samaritanos, porque Samaria era composta por povo misto. Como assim, Filipe? Existia um rei em Samaria que compôs essa cidade com misticidade. Ele trazia pessoas de várias regiões para habitar nessa localidade. Então, em Samaria, você vai encontrar gente de toda parte do mundo. Você vai encontrar pessoas morenas, pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas vermelhas, pessoas amarelas. Todos os tipos de pessoas vocês vão encontrar em Samaria. Vocês também vão encontrar todos os tipos de religião. Em Samaria, você vai encontrar feiticeiro. Em Samaria, você vai encontrar macumbeiro, idólatra, mágico. Tanto que em Atos, quando Filipe desce para pregar em Samaria, quando ele chega em Samaria, ele encontra quem? Simão. E quem é Simão? Um mágico. Porque em Samaria é uma cidade mista. E isso, aos olhos dos judeus, que já se consideravam superiores, era inadmissível. Por isso, um judeu e o povo judeu não gostavam dos samaritanos. Tá, Filipe? E por que os judeus não gostavam dos galileus? Simples. A parte da Galileia era a parte mais pobre de toda a região. E como hoje, naquela época não era diferente. O pobre é desprezado. Então esse é o motivo pelo qual o judeu não gostava dos samaritanos e nem dos galileus. E por isso que me indaga bastante. Todos nós sabemos que Jesus ele era um judeu, e ele estava indo para Jerusalém, inclusive a sua última viagem. Depois dessa viagem, Cristo vai se entregar para morrer por mim e para morrer por você. Só que Jesus, sendo judeu, a Bíblia vai dizer que ele passou pelo meio de Samaria e pelo meio da Galileia. Mas eu falei no início que existiam duas rotas, uma rota que passava pelo meio dessa localidade e uma rota que dava a volta. Essa rota que dava a volta era mais longa? Era mais longa, mas evitava de passar pelo território de Samaria e pelo território da Galileia. E Jesus era um judeu. E o povo judeu era inimigo do povo samaritano. Para você ter noção do tanto dessa inimizade, um judeu não entrava sozinho em território de samaritano. E se ele entrasse, era com um grande número de gente, e todos fortemente armados. Para você ter noção dessa inimizade. Os costumes vão dizer que um judeu negava lavar seus pés aonde um samaritano lavou as suas mãos. E Jesus, sendo judeu, fez questão de passar pelo meio de Samaria e pelo meio da Galileia. Por quê? Por que Cristo fez questão de escolher justo essa rota, sabendo ele que judeus e samaritanos eram inimigos? Os judeus se achavam os tais, que eles acreditavam que a salvação era só para eles. Eles acreditam ainda hoje que a salvação é só para eles. Aí Cristo precisou passar pelo meio de Samaria para mostrar que a salvação não é só para os judeus. A salvação também é para samaritanos, para americanos, para brasileiros, para nordestinos, para sergipanos, para carirenses. A salvação é para todos aqueles que no nome dele crê. Então, logo no versículo de número 11, Cristo já está mostrando para os judeus que a salvação não é só para eles, e sim para todos os outros. E Jesus, ele não só passa pelo meio de Samaria e da Galileia, como ele entra em uma aldeia. Verso de número 12. E entrando ele em uma certa aldeia, eu gosto dessa expressão, certa aldeia. Por quê? Porque dá a entender que não é uma aldeia comum, é uma certa aldeia. Então é uma aldeia diferente. Mas o que essa aldeia tem de diferente, Filipe? Simples, é só continuar lendo o verso de número 12. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Saíram ao encontro de Jesus
Quantos homens? 10. O que esses homens têm em comum? Lepra. Naquela época, irmão Edinaldo, um leproso não vivia em uma sociedade. O leproso não vivia em aldeias de pessoas comuns. E Cristo está entrando em uma aldeia que está saindo 10 leprosos. Então isso não é comum realmente. A aldeia que Cristo está entrando é uma aldeia que só é formada por gente com lepra. A aldeia que Cristo entrou aqui é uma aldeia onde só tem leprosos. Então Cristo ele está entrando em uma certa aldeia. E quando ele entra, 10 homens com lepra vai ao encontro de Cristo. Todos nós sabemos que o homem naquela época era o responsável, ainda hoje é o responsável. É ele que ia fazer as coisas, era ele que ia trabalhar. E aqui nós vamos ver que não só tinha esses 10 homens, esses 10 eram os representantes, mas nessa aldeia morava toda a família dos leprosos. E quando Jesus cura os 10 leprosos, não são só os 10 leprosos que são curados, mas são todos os familiares desses homens. O que isso significa? Que quando a bênção vem para você, ela não só fica em você, ela respinga também nos seus familiares. Porque Cristo não é egoísta, Ele não vai te dar e deixar o seu familiar sem. Ele manda para você, mas também respingue quem está ao seu lado. Então, o verso de número 12. Entrando ele em uma certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. Por que os leprosos ficaram parados de longe? Porque naquela época um leproso não poderia chegar perto de ninguém. Por mais que seja uma aldeia só de leprosos, um leproso não poderia chegar perto de ninguém. E qual era a distância, Felipe? No mínimo 50 metros. No mínimo 50 metros. E isso não é o suficiente para Cristo perceber a chegada dos leprosos, porque uma pessoa em 50 metros é difícil perceber que está chegando, ainda mais se eu estiver indo em um sentido e os leprosos estiverem vindo de outro. Então nós vamos observar que no verso de número 13, eles vão fazer com que Cristo perceba a presença deles. Como? Começa assim: e eles levantaram a sua voz. A gente vai ao encontro de Cristo, mas Cristo não nos percebe porque a gente está longe. Só que tem uma maneira de fazer com que Cristo perceba a gente. Qual? Se a gente levantar a nossa voz. Então, peraí, não basta só vir à igreja que Cristo vai perceber a minha presença? Não. Se você chegar aqui e ficar calado, é a mesma coisa de você não estar fazendo nada. Tem que chegar aqui e fazer igual os leprosos. Clamar a Ele, que Ele vai perceber que você está no recinto. E aqui começa a fazer o sentido do tema da mensagem. Semelhantemente aos leprosos. Por que semelhantemente? Porque nós somos semelhantes aos leprosos. Vamos estudar um pouquinho como era naquela época, como o leproso vivia. Eu disse no início que um leproso não poderia viver em uma aldeia de pessoas normais. Como, por exemplo, se aqui em Carira fosse diagnosticada uma pessoa com lepra, os habitantes de Carira iam se reunir e expulsar essa pessoa com lepra para fora da cidade. Ou seja, o leproso era excluído da sociedade. Nós vamos observar também que um leproso não poderia receber ajuda de ninguém. A única classe de pessoas doentes fisicamente, que não recebiam ajuda de ninguém, é o leproso. Nós vamos observar que um cego naquela época recebia ajuda. O cego Bartimeu estava sentado à beira da estrada e as pessoas passavam e ajudavam ele com quantias em dinheiro. Nós vamos observar também que uma pessoa aleijada naquela época recebia ajuda. O aleijado na Porta Formosa estava na Porta Formosa e as pessoas passavam ajudando. Só que nunca você vai achar na Bíblia um leproso pedindo ajuda. Porque naquela época, nenhum leproso poderia receber ajuda de ninguém. Mas quando Cristo entra na aldeia, Cristo está dizendo: a sua ajuda não vem de homens. A sua ajuda vem de alguém muito maior do que os homens. A sua ajuda vem do Deus Todo-Poderoso. Será que isso não é igual contigo, comigo? Quantas das vezes as pessoas nos negam ajuda? Quantas das vezes as pessoas não chegam para estender a mão e para te levantar? Mas Cristo nessa noite está dizendo: pode um homem não te ajudar, pode um homem não estender a mão para te levantar, mas Ele está dizendo para você nessa noite que Ele te ajuda, Ele estende a mão para te levantar. Nós vamos observar também que um leproso era esquecido.
A partir do momento em que ele era expulso da sociedade, irmão Toninho, ele era esquecido. Eles não queriam mais saber como ia sobreviver, eles não queriam saber como ele ia viver, para onde ele ia parar, eles só estavam preocupados em expulsá-los da sociedade. Então eles eram esquecidos. E quantas pessoas aqui na igreja são esquecidas? Não estou falando em geral, mas por certas pessoas. Quantas pessoas são excluídas do convívio? Quantas pessoas precisam de um abraço? Mas quando Cristo entra na aldeia, Cristo está dizendo aos leprosos: os homens podem se esquecer de vocês, mas eu não me esqueço. E nessa noite Cristo está falando: você pode ser esquecido pelos homens, mas eu jamais me esquecerei de você, meu filho. Eu jamais vou me esquecer de você. Nós vamos observar que um leproso naquela época era condenado a ficar na aldeia com os leprosos até a sua morte. Então os leprosos estão aqui, mas eles sabem que, eles têm a noção que daqui eles não passam, a não ser que aconteça um milagre, que é no caso desse texto. E nós vamos observar que uma lepra é uma doença que, para aquela época, muito pesada, porque não se existia medicamento, a medicina não era avançada como é hoje, não se tinha um tratamento. Para você ter noção, qualquer pessoa que aparecesse com qualquer mancha na pele era diagnosticado com lepra e rapidamente tinha que ser expulsa da sociedade. E a lepra é uma doença que vai consumindo a pessoa aos poucos, vai tirando a sua força. Das lepras mais fortes, até membros do corpo do leproso começava a cair. Caía uma orelha, caía um dedo, tinha vezes de chegar a cair um braço, caía o nariz, a boca era comida. Então a pessoa ia ficando fraca. Uma pessoa com lepra naquela época ficava a sua vida toda fraca. E uma pessoa com lepra e fraca é uma pessoa que não é muito formosa, até porque as feridas são explícitas. Então, o que uma pessoa com lepra quer naquela época é ficar em casa e esperar sua morte em casa. Nenhum leproso naquela época queria sair de sua casa por conta da sua doença. Já que eu não posso me enturmar com a sociedade, já que essa doença está arrancando as minhas forças, já que eu não estou mais tão formoso quanto eu era, sem minha orelha, para que eu vou sair de casa? Para quê? Só que nesse texto nós vamos observar no verso de número 12. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Esses homens não tinham forças. E como no verso de número 12, eles vão ao encontro de Jesus? Porque mesmo sem força, nós temos que buscar a Ele. Eles tinham tudo para ficar em casa, mas eles sabiam que se eles ficassem, eles perderiam o melhor de Cristo. Será que isso parece com a gente também? Quanto da gente aqui tinha tudo para estar em casa agora? Para faltar o culto nessa noite? Só que mesmo sem forças, e mesmo tendo tudo para estar em casa, você veio para a casa do Pai. E isso vai fazer com que você saia daqui com o seu milagre. Verso de número 13. E eles levantaram sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, para chamar a atenção de Jesus, eu tenho que gritar. Então, eles clamam pedindo a Jesus por misericórdia. Naquela época, se você clama pedindo a Jesus por misericórdia, era a mesma coisa de você estar dizendo: Jesus, eu preciso da sua ajuda e é agora. Basicamente é isso. Então, no verso de número 14 está escrito: e ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Quando Cristo percebe que os leprosos estão clamando, pedindo por ajuda, a primeira coisa que Cristo faz é: continuem andando, vão se mostrar aos sacerdotes. Eu me perguntei o porquê disso. O porquê que Jesus fala para os leprosos: ide ao encontro dos sacerdotes. E eu achei, era porque naquela época, na lei de Moisés, quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha que se apresentar
ao sacerdote, para o sacerdote testificar que ela estava realmente curada. Então, quando Cristo diz, se apresente ao sacerdote, Cristo já está dizendo, pode ir porque você já não tem mais nada. Pode ir porque seu milagre acabou de acontecer. E verso de número 15, verso de número 14 ainda. E eles, vendo-os, disse-lhe, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Eles não foram purificados enquanto eles estavam na aldeia. Eles foram purificados enquanto eles iam. O texto é bem claro. Mas espera aí, isso é um risco de vida para um leproso naquela época. Se eles fossem se apresentar aos sacerdotes com a lepra, eles eram condenados à morte por apedrejamento. Você só poderia ir aos sacerdotes se você tivesse a convicção que você estava curado. Só que mesmo sem estar curado, eles obedeceram e acreditaram na voz do Senhor. Porque a fé condicionada à obediência gera milagre. E foi isso que aconteceu nesse texto. A fé deles, condicionada à obediência deles, resultou que enquanto eles iam, eles foram curados. Então, Cristo está dizendo para nós nessa noite, que a sua fé, condicionada à sua obediência, vai fazer com que os milagres comecem a acontecer na sua vida. Verso de número 15. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Jesus manda 10 irem aos sacerdotes, mas só um percebeu que estava curado. Por que só um percebe que está curado? Por que os outros 9 não perceberam? Por que a Bíblia diz que é só um que percebeu que estava curado? Porque os outros 9 estavam ocupados. Como assim, Felipe? Provavelmente os outros 9 estavam caminhando e olhando uns para os outros para ver se um milagre acontecia. Mas tinha um que não olhava para o outro, tinha um que olhava para ele mesmo. Porque enquanto você está ocupado olhando para o seu irmão, você não é capaz de perceber o milagre que acontece na sua vida. Bem assim aconteceu com os leprosos. Os 9 estavam indo olhando uns para os outros e não perceberam o milagre que acontecia nele próprio. Mas teve um que não estava olhando para os outros, e sim para ele. E esse percebeu o milagre que aconteceu na vida dele. E rapidamente, quando ele percebe, verso ainda de número 15, retornou glorificando a Deus em alta voz. E aqui eu faço a comparação entre o verso de número 13 e o verso de número 15. O verso de número 13 diz que levantaram a sua voz. Quem levanta a voz fala com a voz alta. Quem levanta a voz grita. E no verso de número 15, ele volta glorificando a Deus em alta voz. Então, na mesma tonalidade que ele pede, é a mesma tonalidade que ele volta agradecendo. Porque o que isso significa? Que na mesma insistência que você pede algo, deve ser a mesma insistência que você deve agradecer. Porque a oração para pedir é 2 horas, mas a oração para agradecer aquilo que eu pedi é somente 5 minutos. Então, Cristo ele está nos ensinando nesse texto que com a mesma intensidade que você pede, é a mesma intensidade que você tem que agradecer a Ele. Então, ele volta glorificando a Deus em alta voz. Verso de número 16. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Parece que Lucas faz de propósito. Lucas fez questão de dizer que ele era um samaritano, porque Lucas sabia da rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas se Lucas faz questão de dizer que ele era um samaritano, então dos 10 leprosos, pode-se dizer que tinham judeus, tinham galileus e também tinham samaritanos. Mas espera aí, judeus não se juntavam com samaritanos. E nesses 10 tinham judeus e samaritanos? Tinha. Porque o tempo difícil vai te mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. A doença vai te mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Os judeus não se juntavam com os samaritanos porque se achavam melhor. Mas quando o judeu pegava a lepra, a primeira coisa que eles faziam era se juntar. Porque ninguém é melhor do que ninguém.
Nós estamos passando por um momento muito complicado. Nós estamos passando por uma pandemia. E essa pandemia, o que mais tem nos ensinado é que ninguém é melhor do que ninguém. Eu vi pessoas crentes morrendo. Eu vi pessoas que não acreditam morrendo. Eu vi pessoas ricas morrendo. Eu vi pessoas pobres morrendo. Eu vi gente famosa morrendo. Eu vi pessoas não famosas morrendo. O que isso significa? Que não existe ninguém melhor do que ninguém. Verso de número 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Jesus cura 10, mas só volta um para agradecer. O interessante desse texto é que os outros 9 preferiram obedecer à lei. Qual era a lei? Se eu sou curado da lepra, eu me apresento ao sacerdote. E eu tenho que ficar de quarentena com o sacerdote me observando por 15 dias, até ele dizer, está curado. Ou seja, os outros 9 provavelmente iam voltar para agradecer, só que depois de 15 dias, que eles estivessem com o atestado na mão de curado. Só que depois de 15 dias eles não iam ver mais o mestre, pois o mestre já estava indo para a sua última viagem. E o que isso significa? Que teve um que preferiu não obedecer essa lei, mas voltar para agradecer assim que ele percebeu que recebeu o milagre. O que isso significa, Felipe? Qual é a nossa atitude depois que a gente recebe algo da parte do Senhor? A gente agradece na mesma da hora, ou a gente espera dias e dias e dias para agradecer a Ele? Assim como esses aqui iam esperar 15 dias para agradecer a Ele. Não façam como os 9, faça como o samaritano que voltou para agradecer assim que percebeu que recebeu o milagre da parte do Senhor. Verso de número 18, Cristo vai dizer: não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Novamente, Cristo está dizendo aqui, não existe ninguém melhor do que ninguém. Estrangeiro não é melhor do que judeu, e nem judeu é melhor do que estrangeiro. Verso de número 19 e último para terminar. E ele disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. E eu termino fazendo uma pergunta para os irmãos: qual foi o maior milagre que aconteceu nesse texto? A cura dos leprosos? E se eu provar para os irmãos que o maior milagre nesse texto não foi a cura? Te provo, verso de número 19 de novo. E disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. A palavra curou no grego significa tanto quanto cura física como salvação. Além de receber a cura, ele recebeu a salvação. O maior milagre nesse texto não é a cura, é sim um pecador entrar no reino dos céus. O maior milagre não é uma pessoa com câncer terminal viver. O maior milagre não é um aleijado andar, mas o maior milagre é um pecador entrar no reino dos céus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Já se foi o meu tempo, e que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Amém?